Como ter um sprint final de prova melhor? Esse é o desejo da grande maioria dos corredores, que é terminar a prova conseguindo acelerar, conseguindo ganhar algumas posições, enquanto as outras pessoas estão cansadas, não estão conseguindo progredir na corrida, você consegue acelerar, ganhar algumas posições cruciais ali, inclusive também melhorar os seus próprios resultados na corrida. Às vezes conseguir um sub 20, um sub 40, um sub 1h30, um sub 2 horas, um sub 3 horas, somente com aquele sprint final que vai te dar segundos preciosos de vantagem. E essa ideia, ela veio dessa pergunta aqui do Nicolas, que ele mandou em algum dos vídeos aqui, inclusive se você sempre tiver dúvidas pode deixar no campo dos comentários, que é: fala Nestor, faz um vídeo explicando os principais determinantes envolvidos no final de prova. O que faz com que um atleta tenha um sprint final melhor do que outro? Hoje em dia a gente está vendo grandes maratonas terminando no photo finish por conta do sprint final. Seria bem interessante entender um pouco mais sobre tudo isso. Tamo junto. Tamo junto, Nicolas. Muito obrigado pela pergunta. Respondi lá, inclusive, para ele, que tinha sido muito interessante essa pergunta. E vamos lá, então. Vamos partir para o que de fato é importante. Então, como melhorar o seu sprint final na corrida? Primeiro ponto que a gente precisa entender, tá? O sprint final, ele é uma construção de diversos fatores. Só que antes de eu ir, de fato, para o que tu precisa executar para ter um bom sprint final, e não vai ser de uma hora para outra, tem que dizer que a gente precisa entender essas duas teorias aqui, tá? A teoria do colapso e a teoria do governador central, tá? O que é a teoria do colapso? Basicamente, por muito tempo, se acreditou que nosso desempenho na hora de uma prova ou na hora de uma corrida era determinada única e exclusivamente pela fisiologia. Então, quando o nosso nível de glicogênio baixava no músculo, a gente não conseguia correr mais. Quando nossos músculos cansavam, a gente não conseguia correr mais. Quando a gente chegava no limite do nosso VO2, a gente cansava e desacelerava, tá? E aí por muito tempo se acreditou que a única forma de fazer isso era através do treinamento. Só que aí o Tim Noakes, ali na década de 90, ele começou a fazer algumas pesquisas, são alguns anos já de pesquisa, e ele viu que, embora os atletas estivessem com baixo nível de glicogênio, né? Então, às vezes, o atleta está com o glicogênio quase zerado no final de uma prova, mesmo assim conseguia fazer um sprint final. Analisando estudos através de autópsia do músculo e de eletromiografia, também perceberam que as fibras musculares elas eram ativadas em mais ou menos 30% a 40%, mesmo no final de uma prova, ou seja, tinha uma grande reserva de capacidade para esses atletas chegarem. Aí avaliava a questão de eletrólitos e eles sempre tinham reservas no corpo, o que em teoria não faria sentido, porque senão o corpo teria gasto tudo aquilo ali e eles conseguiriam avançar até o final. Então, basicamente, a teoria que ele formulou foi que é o cérebro que comanda o quanto que a gente vai diminuir. Então, a capacidade do sprint final é também uma capacidade mental. E aí a gente vai precisar, para entender um pouco mais sobre isso, a gente precisa entender isso aqui, ó. O modelo do controle central da fadiga, que é basicamente isso que eu acabei de te explicar, que vai ficar mais fácil através deste gráfico. Então vamos lá, olha só. Você tem o seu cérebro e seu corpo. Primeiro, quando você entra numa prova, a gente tem uma definição subconsciente da intensidade do exercício com base em experiências prévias e limites do corpo. Então, sempre quando a gente entra numa prova, tu já sabe mais ou menos qual o ritmo que tu consegue fazer nessa prova, por conta das outras provas que tu já correu, de outros treinos que tu já correu, de como tu tá se sentindo no momento, se a temperatura tá quente, se tá com umidade, se tá com vento, se é uma prova com subida. Então, tu mais ou menos estipula qual o esforço necessário para correr aquela prova, tá? Segundo ponto, você ao longo dessa prova vai interpretando as sensações que você tem nela, que é basicamente a nossa percepção de esforço. Então, sempre quando a gente corre uma prova, não importa muito o pace que você está correndo, só vai importar a percepção de esforço que você tem em relação àquele pace, beleza? Dito isto, o cérebro ele vai entender o quê? Que o corpo ele vai dando feedbacks. Lembra que eu falei que o nível de glicogênio está baixo, que os nossos músculos vão cansando, a gente vai tendo danos musculares, a gente vai conseguindo recrutar cada vez menos unidades motoras, os nossos eletrólitos estão baixando, a nossa questão do pH sanguíneo por conta do ácido lático também vai... Isso tudo são sinais. Então, o coração e o músculo, ele vai mandando esses sinais para o cérebro aqui. E o cérebro vai interpretando. Olha, esse meu nível de glicogênio que está um pouco mais baixo aqui no músculo é um sinal de alerta.
Mas se eu já tive experiências prévias anteriores, onde é que eu corri com nível de glicogênio mais baixo e eu consegui desempenhar, ele diz, não, tá tudo bem ainda. Embora seja um sinal de alerta, é como se a gente tivesse 3 sinais no nosso corpo. Acho que essa analogia vai ser muito bom. Pensa que é como se a gente fosse uma sinaleira, tá? Sinal vermelho, sinal laranja e sinal verde. Se teu corpo tá tudo bem, ele tá interpretando esses sinais, tá tudo ótimo, o nível de glicogênio tá cheio, o músculo não tá cansado, sinal verde, ó, vai, pode acelerar. Ou seja, percepção de esforço tá boa, tá legal, tá ok. Quando começa a ter alguma alteração, a gente perde a homeostase, ou seja, o corpo ele sai do equilíbrio, então começa a gastar demais, começa a recrutar demais, ele liga um sinal laranja. Opa, cuidado aí. E aí vai depender das tuas experiências prévias. Então, se é um corredor um pouco mais treinado, ele consegue chegar mais perto do limite do corpo dele, porque ele já entende, ele já sabe como é que o corpo dele lida. Já um corredor mais iniciante, muitas vezes, tem aquele primeiro sinal de cansaço, é como se já ligasse o sinal vermelho direto, não tem o sinal laranja, porque ele não tem tanta experiência prévia, ele não tem esse controle muito bom. Então, parte do treinamento, e aqui já vai a primeira dica, passa por levar o nosso corpo a entender como funciona cada um desses partes. Então, como é que eu lido com um treino com glicogênio mais baixo? Como é que eu lido com uma alta acidose, com lactato maior no meu corpo? Como é que eu lido quando meu músculo já está cansado? Como é que eu faço um treino longo no calor? Como é que eu faço um treino longo na subida? Isso tudo vai aumentando o nosso leque de experiências e vai deixando o sinal laranja e o vermelho para ser adiado, então eu vou ligar este sinal mais tarde. E aí, através disso, a gente também tem essa questão das adaptações das experiências anteriores, que é como eu já te expliquei. Então tudo isso vai se comunicando e aí o cérebro entende que, opa, a minha experiência anterior diz que eu consigo, embora meu glicogênio está baixo, vamos seguir. E essa é a teoria do governador central. Então, tudo está controlado pelo cérebro. Se ele vai dizer que tu pode acelerar, diminuir ou ter que parar. Só que ainda isso aqui não está muito claro, talvez não esteja claro para você. Por isso que eu trouxe esta aqui, ó, que é a fórmula da corrida extraordinária. Nossa, deixa eu só pegar aqui que não ficou muito bem centralizado. Aqui, ó. Isso aqui, ó, vai mudar a tua vida, tá? A partir deste momento, isso aqui vai mudar a sua corrida. E se mudou a sua corrida, por favor, deixa aí nos comentários, mudou minha corrida. Por favor, escreva isso aí. Também tem que dizer que eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Deixa o like para ajudar se esse vídeo está sendo interessante para você até o momento, para ajudar na divulgação desse vídeo. Tem que dizer também que se tu deseja ter a minha orientação pessoal para evoluir na corrida, para que você consiga aplicar estes princípios que eu estou passando aqui neste vídeo, só clicar no primeiro link da descrição para conhecer o Método Pro, a minha assessoria, onde é que eu pessoalmente vou te guiar rumo ao seu próximo RP. Dito isto, vamos lá então para a nossa corrida extraordinária. Qual que é a fórmula, tá? Primeiramente, experiência prévia. Então, a experiência prévia que eu já te disse. Treinos, provas e outras coisas que tu fez. Mais a importância. Olha só que louco. O sprint final, ele tá ligado com a importância que você tá dando para aquela prova. E isso é muito particular e é muito de momento, porque a importância que a gente dá para uma prova, eu vou contar 2 histórias para você rapidinho, tá? Maratona de Porto Alegre, meia maratona de Porto Alegre em 2023. Já contei essa história algumas vezes aqui no canal. Estava eu correndo no quilômetro 18 da prova, estava cansado. E aí eu queria correr sub 1h19, né? 13h40 e poucos de pace. Tava conseguindo até o momento, mas no quilômetro 18 bateu um cansaço. E ali eu tava querendo começar a diminuir. E lá na frente eu vi o Ademir Paulino. Pra quem não sabe, eu já falei pra ele, já contei essa história pra ele lá no Instagram também. Ele tava na minha frente. Eu consegui reconhecer por causa do dreadlock dele, né? O cabelo massa. E aí, cara, eu vi ele e falei, putz, vou tentar buscar o Ademir. Pô, fui correndo, tá? Passei, fui conseguindo acelerar. Por quê? Porque tinha a importância ali. Putz, vi ele, foi uma motivação externa, que inclusive aqui é um outro ponto aqui, ó, da segunda parte do impulso psicológico atual. Mas enfim, essa é uma prova importante pra mim, tava me preparando há muito tempo pra ela. Putz, fui lá, fui indo. No final, ele, sei lá, faltam uns 800 metros, eu acho que eu consegui buscar o Ademir. E passei dele. E aí, enfim, passei dele, ok, continuei na prova, tava cansando, entrei no túnel de largada e aí tinha um cara ali, aleatório, que eu passei por ele só. Passei, tava correndo ali, queria terminar a prova o mais rápido possível. E alguém gritou, do lado de fora, gritou pra ele assim, ó, vai alemão, passa ele pra esse outro cara. E eu falei, não, esse alemão não vai passar não. E aí eu acelerei.
E aí eu sei que eu terminei aquela minha maratona, eu tava fazendo um ritmo médio ali de 3:41, deu a média final. Eu terminei a minha maratona a 2:40. Terminei 1 minuto mais rápido, os últimos 200 metros dela. Por quê? Porque gritaram pra ele e a importância pra minha prova era tão grande que aí eu quis continuar. Eu falei, não vai me passar não. E aí então eu tive esse drive de conseguir acelerar. Essa foi a primeira, um caso de sucesso. Teve um segundo caso de sucesso, que foi uma corrida de 5K, que eu fui fazer umas 2 semanas ou 3 semanas depois. Eu conto essas histórias porque elas me marcaram muito. E aí eu fui fazer essa prova umas 2, 3 semanas depois. Tava em segundo lugar geral da prova, mas eu já vinha de um ciclo exaustivo da meia, eu já vinha competindo também num circuito que tem aqui no estado do Rio Grande do Sul, que era o circuito Sesc, em várias competições, e essa era uma prova do circuito Sesc. Tava acelerando, era uma prova difícil, uma prova com muita subida, terminava numa parte na areia, e aí faltava, sei lá, acho que faltava menos de 1 quilômetro para terminar os 5K, e o terceiro lugar estava se aproximando de mim, ele encostou do meu lado e ele passou, aí ele acelerou, e quando ele encostou ali, eu não tinha mais força mental para conseguir competir com ele, e aí eu simplesmente aceitei que ele ia me passar, aceitei. Fiquei assim, não, o terceiro lugar não é tão ruim. E ele me passou e eu acabei ficando com o terceiro lugar porque eu não tinha essa importância mental para aquela prova, ela não estava tanto quanto estava a Maratona de Porto Alegre. Então só para te explicar, ele passou, ficou em segundo lugar, eu fiquei com o meu terceiro lugar ali e foi ok, simplesmente aceitei naquele momento. Então esse é o primeiro ponto, tá? Essa importância é muito grande, então sempre provas mais importantes e aí muitas vezes a gente chega... Eu costumo dizer que é quem está com mais fome de quilômetros. Se tu vem muito desgastado da tua semana, se tu vem desgastado muito da tua rotina, se tu vem desgastado muito do teu ciclo de treinamento, talvez tu não chegue com esse impulso psicológico tão grande para querer acelerar no final, tu não chega com essa fome, com essa vontade de querer, tá? E essa vontade, tu vê que tem inúmeros filósofos que falam sobre ela, e aqui a neurociência explica, que se a gente pegar Nietzsche, se eu não me engano, ele chama de vontade de potência, tem... agora não vou lembrar como é que Aristóteles chama, mas ele também falava algo sobre isso. Então é esse querer, essa vontade a mais, que a gente precisa ter isso se a gente quiser evoluir dentro da corrida. Desligou minha luz aqui, mas dá pra enxergar. Então a gente precisa disso para chegar na hora da prova. E aí quais os próximos pontos? Tudo isso vai pegar, então, essa experiência prévia, mais a importância que você dá para a prova, porque para o seu cérebro, e aí entra feedback interno, tu vai dividir isso, né? A fórmula é essa, tu divide pelo feedback interno, que são essas sensações dos músculos, dos íons, como é que são os seus íons, né? Então, a questão do ácido lático, do cálcio, se está faltando alguma coisa, dos seus músculos, eles vão dar esse feedback interno para o seu cérebro, mais o feedback externo, ou seja, se tem alguém gritando, como foi o caso do pessoal que gritou para um outro competidor da prova, eu peguei aquilo ali para mim, como uma forma de motivar. Então, isso também acontece. Peraí, eu vou ligar a luz aqui, que eu percebi que eu tô com a luz desligada. Acho que agora melhorou, né? Então, eu usei aquilo como uma motivação, que é esse feedback externo que a gente tem. E aí, o feedback externo pode ser uma pessoa gritando, pode ser a quantidade de quilômetros que faltam, pode você estar escutando uma música, pode ser, enfim, as coisas externas do seu corpo que acontecem. Pode ser um outro competidor, tanto que está na frente ou um competidor que está atrás, são essas coisas externas que influenciam a forma como você está correndo. Mas a percepção de esforço do momento, que a gente sabe que durante uma corrida nós temos picos e vales, tá? Tem momentos que a gente está bem, principalmente provas mais longas, isso acontece mais. Então, na meia maratona, às vezes no quilômetro 4 a gente tá bem, no quilômetro 7 tu tá mal, no quilômetro 10 tu tá bem de novo, no 13 tu tá mal, no 16 tu tá bem, aí 18 tu tá mal, aí no 20 tu tá melhor, tu fez o teu melhor quilômetro no 20. O que é isso? São picos e vales. Então, a nossa percepção de esforço do momento, que vai variando, é natural, então nós precisamos aprender com esses momentos de baixa na corrida e também com esses momentos de alta. Então surfar na onda quando a gente está bem, mas também não deixar que o nosso psicológico nos afete quando a gente está mal. Mas quanta distância falta, isso é algo muito importante, porque o nosso cérebro, a gente também cria uma previsão de quanto de esforço eu vou precisar para fazer. Por isso que é muito difícil começar um sprint final faltando 3 km, porque tem 3 km ainda, isso é distante.
Mas agora começar um sprint final faltando 200 metros, 400 metros, tu já passou por aquilo ali tantas vezes no treino que fica mais fácil. Tem um lugar aqui que eu costumo treinar na minha cidade que é um triângulo, né? Dá mais ou menos uns 2 km. E sempre quando falta 2 km na prova, eu sempre faço meus intervalados ali no triângulo, eu sempre penso, é um triângulo. São esses 2 km, na verdade 1950 metros. E aí eu crio essa imagem mental que é aquilo ali. Então eu vou passando na minha cabeça como se tivesse um trajeto do Strava ali, ou do Google Maps, passando por cada um dos pontos que eu conheço, decora assim do triângulo, e eu tento projetar aquilo ali na prova. Porque quanto menor falta, mais a gente consegue acelerar. Mais a importância, o impulso psicológico atual, que é como você está se sentindo naquele momento. Então, chegar no final de prova bem, se sentindo confiante, vai fazer com que o sprint final ele seja melhor. Se tu fizer uma prova muito sofrida, talvez tu não consiga dar um sprint final. Quer ver um exemplo disso que acontece de tudo isso agindo? É o fotógrafo. Quando você está numa prova, você às vezes está cansado, está com a postura ruim, está difícil, você vê o fotógrafo, o que acontece? Você ajeita a postura, começa a correr bem, naturalmente. O que aconteceu ali? Não mudou nada na sua corrida, não mudou nada na sua fisiologia, mas mudou o impulso psicológico, mudou a forma como as pessoas externamente conversam com você internamente. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Essa corrida extraordinária vem disso. Mas, só para você entender como o cérebro afeta a sua corrida, como que isso é importante. Agora nós vamos para a parte prática de como você vai aplicar fisiologicamente no treinamento, treinar tanto a parte fisiológica quanto a parte psicológica no treinamento para ter o melhor sprint final de todos os tempos, beleza? Vamos lá então, como desenvolver o bom sprint final. E lembrando, se tu quiser ter esses passos diretamente na sua planilha, só você abrir e fazer, não precisa ficar pensando que treinamento fazer, o que fazer em cada fase do treino. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer a minha assessoria de corrida, onde aqui eu vou te orientar rumo ao seu próximo RP. E também, caso você não tenha interesse na assessoria, você já treina com um treinador, já tem essa orientação, ótimo, fico muito feliz que você esteja bem orientado. Mas tem outros links aqui na descrição que podem ser interessantes para você. Tem link para o meu Instagram se quiser me acompanhar por lá, tem link para o meu Strava se quiser acompanhar a minha preparação e acompanhar meus treinos, tem link para minha newsletter que é gratuita, tem link, enfim, diversos links aí que tu pode estar aproveitando para melhorar ainda mais a sua corrida. Primeiro ponto para ter um bom sprint final, ter reserva de velocidade. Um ponto muito negligenciado, que é aquilo. Não, é zona 2. A zona 2 é o que mais importa. Tem que correr devagar para correr leve. O treino leve ele tem a sua importância, só que tu precisa correr rápido. Porque tu precisa ser capaz de produzir grandes velocidades para conseguir ter um sprint final. Porque não é do nada você treinando a pace 6 por quilômetro, a pace 5,30 por quilômetro, e não tem nenhum problema, porque eu treino a 5,30 por quilômetro. Minha rodagem leve muitas vezes é a 5,30, 6 por quilômetro. Só que eu também tenho tiros a 2,40. Ou seja, eu tenho uma amplitude de velocidade muito boa. Isso que o corredor não entende. Quanto maior a tua amplitude de velocidade, ou seja, quanto mais rápido tu consegue ser, maior a tua reserva de velocidade, mais tu consegue acessar mais fibras musculares, mais técnica de corrida melhor, ter uma maior capacidade neuromuscular, a conexão do cérebro com o músculo, para ativar ele e conseguir mover mais rápido. Porque se tu sabe se mover rápido, tu também sabe se mover mais lento. E é isso que, por isso que a gente vê muitas vezes os grandes maratonistas da história, Kipchoge, Bekele, Zatopek, pega, os caras muito bons na maratona, eles eram ótimos corredores de provas curtas, antes de migrarem para maratona. Então eles tinham um 5K muito forte, um 10K muito forte, um 3K, muitas vezes eles começam no 3K, porque eles têm essa reserva de velocidade. Então quando eu consigo desenvolver essa reserva de velocidade, quando eu vou para provas mais longas, eu consigo acelerar. E aí muitos corredores, na ânsia de pular em etapas, quererem correr distâncias mais longas, acabam negligenciando. Muitas vezes tu ficar fazer um ciclo de treino para 5, 10K, melhorar a tua reserva de velocidade, tu consegue correr uma maratona melhor, porque tu vai estar mais tranquilo, vai ter essa capacidade maior. Então esse é o primeiro ponto. E reserva de velocidade se desenvolve correndo rápido. Muitas vezes, essa reserva de velocidade, ela é criada no período de base. Eu terminei meu período de base agora, a maioria dos meus alunos também terminou fazem algumas semanas, se você está vendo esse vídeo na data de lançamento, onde é que a gente fez muito tiro em subida, muito tiro curto de 100, 200 metros, para o quê? Para conseguir correr rápido. Porque também não tem como conseguir correr muito rápido 400, 500 metros. Não, essas distâncias precisam ser menores, a pausa de recuperação ela precisa ser um pouco maior para me dar a capacidade de produzir a próxima repetição com mais qualidade também.
Então, primeiro ponto, reserva de velocidade. Você só vai conseguir um bom sprint final com reserva de velocidade. Segundo ponto, alta capacidade de recrutamento motor. O que é aquilo? É aquela coordenação neuromuscular que eu consegui. Então, você ter um atleticismo melhor vai fazer com que você tenha um bom sprint final. Como que a gente desenvolve isso? Sprints em subida, como eu já falei. Sprints curtos, mesmo no plano, então 60, ter alguma base, de repente se você está um corredor iniciante, ter alguma base de ter contato com a velocidade todo o tempo. Então isso é algo muito bom. Mas também aqui, um outro ponto que é essencial, 2 pontos na verdade, que vão conseguir essa alta capacidade de recrutamento motor. Uma é a pliometria. Eu tenho um pouco de pé atrás, acho que os corredores eles têm mais benefícios de fazer alguns treinos correndo rápido do que propriamente uma pliometria, tá? Mas a pliometria nada mais é que uma corrida muito rápida, porque o objetivo dela é minimizar o tempo de contato com o solo. Então, quanto mais tu conseguir minimizar esse tempo de contato com o solo, tu vai ter um maior recrutamento motor, vai conseguir produzir mais potência e ter esse atleticismo maior geral. E o segundo é através do treino de força, com altas cargas, com uma carga desafiadora, porque você melhora a conexão do cérebro com o músculo, você consegue produzir mais força. Então isso também vai fazer com que quando você chega no sprint final, seus músculos estão cansados, mas você consegue recrutar eles, porque você fez isso através do treinamento. Terceiro ponto, capacidade anaeróbica. E é aqui que muitos corredores se perdem também. Acho que para treinar, para evoluir na corrida, você só precisa treinar no limiar de lactato, você só precisa treinar em zona 2, você só precisa treinar VO2 máximo, mas também precisa ter capacidade anaeróbica, que são esses tiros justamente em distâncias normalmente de 3.000 metros para baixo, então V3000, V1500, que eu gosto muito de usar, velocidade de milha, e uma V800. Essas 3 velocidades te dão uma alta capacidade anaeróbica, que é produzir esta potência, você conseguir utilizar o glicogênio, mas queimar o glicogênio da maneira mais rápida possível, mais eficiente, para que você chegue no final da prova e treine bem. Então, precisa ter algum contato com essas velocidades de maneira frequente no seu treinamento. Meus alunos, seguidamente, eles têm um treino de limiar, no final tem um trabalho de V1500. Às vezes um treinamento de 10K, 5K, no final tem V1500. Por quê? Estou sempre treinando a capacidade anaeróbica deles. Então é sempre um estímulo. E aí, isso que a gente precisa entender dentro do universo da corrida. Eu não preciso fazer um grande treinamento assim, somente focar no limiar. Eu posso trabalhar limiar, posso trabalhar um VO2, posso trabalhar capacidade anaeróbica na mesma sessão. Eu não preciso fazer um treino extremamente cansativo, a gente vai ver isso depois, para conseguir estar melhorando minhas capacidades. Às vezes eu só vou tocando, poucas vezes, vou tendo contato com uma velocidade aqui, tendo contato com outra velocidade ali, trabalhando no limiar aqui, trabalhando no limiar ali, e eu vou melhorando como um todo, porque eu vou crescendo a minha capacidade, a minha gama de velocidades como um todo. Então, capacidade anaeróbica é essencial para conseguir sprintar, porque se não tiver alto recrutamento motor e essa capacidade realmente de produzir, de sustentar um pouco mais de velocidade com o lactato no corpo, com o corpo já cansado, tu não vai conseguir dar um sprint final, tu não vai fazer nada de diferente na prova que tu já não esteja fazendo nos treinos. Próximo passo, muito importante também, vencer os treinos. Lembra que eu falei que o sprint final ele também vem das tuas experiências anteriores? Me diz assim, ó, o que é mais fácil de acontecer, tá? Uma pessoa que ela sempre termina os treinos quebrada, ela faz treinos extenuantes, ela quer chegar no final do treino extremamente desgastada, passando mal, quase a última repetição difícil de ser feita, tá? Então essa é a repetição difícil de ser feita no final. O que ela leva psicologicamente dos treinos? Que todos os treinos são difíceis. Que ela tá sempre difícil, que para ela é sempre difícil, que ela nunca tá bem, que ela não consegue acelerar na prova porque ela já tá cansada. Querendo ou não, isso fica no subconsciente. Agora, quando a gente vence os treinos, que é que eu sempre falo para meus alunos, tem treinos que são difíceis. Tem 7, 8, 9 de 10. Só que a gente precisa sentir que mesmo nesses treinos difíceis, se precisasse, a gente conseguisse dar mais uma ou duas repetições. Então, 8 de 1000, 8 de 800. Pô, é treino difícil pra caramba. 8 de 800 na V5000. Porra, puxado. Mas, ainda se quando termina o treino, se precisasse fazer mais uma ou duas, eu conseguiria. Ia ser difícil, mas eu conseguiria. Ou seja, eu tô vencendo os treinos. Eu tô sempre terminando os treinos com a sensação de que, putz, tô muito bem, tô legal. Isso faz com que, no meu subconsciente, a minha experiência com todos os treinos ela é boa. Ou seja, putz, tô legal, tô legal. Então, quando chegar no momento da prova, eu vou ter essa experiência anterior, não, mas eu consigo terminar forte, porque eu já passei por isso. E aí é o próximo passo aqui, ó, se acostumar a terminar forte, tanto intervalados quanto longo. E aqui que a galera erra, por isso que muitas vezes tu pode estar tendo um sprint final ruim, porque tu começa teus treinos intervalados muito forte.
E aí, começando o treino intervalado forte, talvez tu quebre no final. Teu desempenho ele vai caindo ao longo do treino. Só que o objetivo não é esse, porque a parte que mais importa no treino é a parte final. Então, se a gente começa muito forte, tu acumula uma fadiga muito grande e aí tu termina, tu não tem mais capacidade no final porque tu errou na intensidade. Então, acertar a intensidade no treino, começar no ritmo e fazendo uma progressão ao longo do treino é muito boa, porque tu vai acostumando o teu corpo a correr mais rápido, tu vai acostumando a tua mente a saber que ela pode mais no final e quando tu chegar no momento da prova, tu sempre vai conseguir acelerar um pouco mais por conta desse acostumar a terminar forte. E é tanto treino intervalado é clássico, quanto também ter alguns longos num ritmo, terminando num ritmo mais forte, porque isso vai fazer com que você treine a sua mente, seu corpo, treine já ele queimar, guardar o glicogênio. Lembra que eu falei que o glicogênio era muito importante? Guardar esse glicogênio para dar o sprint final de prova. E aí é o último ponto aqui que também entra, que é a nossa reserva de glicogênio. Então fazer alguns treinos onde é que eu esgoto o meu glicogênio ao longo de todo o treino e no final eu acelero, seja num longo progressivo, seja num longo onde é que eu termino ele e depois tenho mais alguns tiros no limiar ali para forçar o meu corpo a gerar essa adaptação, que olha, eu tô terminando meus treinos fortes. Eu sinalizo para o meu corpo que eu necessito desse auto-recrutamento da unidade motora no final. Necessito que ele, olha, preciso guardar glicogênio aqui para o final. Porque eu tô dando um sprint toda vez. E aí, se eu ensino meu corpo a guardar glicogênio no final, eu consigo sprintar também. Porque ao longo de tudo isso aqui que eu falei para você, a gente construiu essa capacidade de sprint final. Além, é claro, da capacidade psicológica que eu já expliquei para ti. Então, dito tudo isso, se você aplicar cada uma dessas coisas no seu treinamento, eu tenho absoluta certeza que seu sprint final será muito melhor. Eu espero que esse vídeo tenha sido produtivo para você. Se foi, deixa aí nos comentários também. Espero que você deixe seu like. Se quer entrar para minha assessoria para ter tudo isso aqui aplicado diretamente no seu treino, primeiro link na descrição. A gente se vê numa próxima aí. Valeu!